Nessa aula, ainda continuando a parte das cônicas, agora vamos falar sobre a parábola, né? E primeiramente a gente vai definir, né, quais são os elementos da parábola. Bom, uma parábola provavelmente você já ouviu falar, já conhece, né? Ela vem lá do primeiro ano, né, do ensino médio, desde o oitavo, nono ano. A gente já conhece uma parábola. Normalmente ela né, tem a concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Então isso aí seria uma parábola. Aqui nós vamos ver alguns tipos de parábolas, tá? Primeiramente a gente vai definir os elementos, daqui a pouco a gente fala mais sobre alguns elementos da nossa parábola. Vamos lá para a nossa aula. Então, falando sobre os elementos da nossa parábola, né, nós temos aqui a nossa parábola em formato azul, tá? E primeiramente a gente vai definir, né, onde está o foco, né, quem é o foco, tá? Lembrando que o foco ele sempre está aqui dentro da nossa parábola, sempre dentro dessa concavidade, ó. Então, por exemplo, eu vou definir que o foco esteja aqui dentro, tá bom? Então, esse aqui vai ser o nosso F, que eu vou chamar de foco, tá? Na mesma direção do foco, né, aqui embaixo, nós já sabemos isso aqui desde lá de funções do segundo grau. Esse ponto mais baixo aqui, né, ou o ponto mais alto, né, da nossa parábola, seria o nosso vértice, tá? Então, bem aqui está o nosso vértice. Agora, né, a gente vai definir da seguinte forma. Por exemplo, a distância do foco ao vértice, vamos chamar de P, tá? Um P minúsculo, que seria o nosso parâmetro, né? E essa mesma distância aqui, né, do foco ao vértice, por aqui por baixo, passa que nós chamamos de reta diretriz, tá bom? Então, por aqui vai passar uma reta, olha só, então aqui a gente vai colocar sempre uma reta, né? Essa reta aqui vamos chamar de D, tá? Então, da mesma forma, né, do foco até o vértice e do vértice até a reta diretriz também vale P, tá? E aí a gente pode definir a seguinte ideia, tá? Por exemplo, ó, esse tamanho aqui, né, do foco até a nossa reta diretriz, deixa eu apagar aqui um pouquinho, né? Até a nossa reta diretriz, ó, esse tamanho aqui, tá? Esse tamanho aqui, ó, do foco ao vértice e do vértice à reta diretriz, nós vamos chamar de 2P, né? Então, aqui é a nossa primeira definição, tá? Então, lembrando, né, que o que é uma reta diretriz? A reta diretriz, ela é sempre paralela aos eixos, tá? Por exemplo, aqui, ela vai ser sempre paralela ao eixo de x, tudo bem? Então, ela vai ser uma reta do tipo y igual a algum número, tá bom? A gente vai definir direitinho isso aqui nos exemplos, tá bom? Então, aqui nós temos esses pontos aqui, né? Temos o ponto aqui que é o foco, que sempre está dentro da nossa parábola. Temos o vértice, né, que é esse ponto onde a curva para de crescer e ela começa a crescer, tá? Ela vem decrescendo, né? Ó, ela para de decrescer, aí ela começa a crescer, tá? Ela começa a subir. Então, esse ponto aqui a gente chama de vértice. Então, do foco ao vértice vai ser o nosso P, tá? Do vértice à reta diretriz, nós vamos chamar também de P. Então, do vértice, né, do foco até a reta diretriz vai ser exatamente o nosso 2P. Tudo bem? Então, agora vamos lá. Vamos definir aqui os nossos elementos, né? No primeiro elemento, no primeiro ponto, nós temos o nosso V, né? Quem é o nosso V? O nosso V vamos chamar de vértice, tá? O vértice seria um ponto, né? Um ponto aí da nossa parábola, tá? Que seria, por exemplo, um x0 e y0. Daqui a pouco a gente define melhor. Bom, o outro, né, que seria o ponto F, né? O F seria o nosso foco, tá? É o foco da nossa parábola. O outro detalhe, né, outro ponto seria o desígnio, tá? Quem é o nosso desígnio? O desígnio seria a nossa reta diretriz, tá? Nossa reta diretriz da parábola, tá? Reta diretriz da parábola, da nossa parábola, que seria aqui o nosso desígnio, né?
Aí também nós temos, né? Vamos colocar aqui, ó, nessa reta aqui. Deixa eu tirar essa seta aqui para não confundir o x e o y, tá? Então essa reta aqui vamos chamar de E, tá bom? Então quem que seria o nosso E? Nós chamamos de eixo de simetria, tá? Eixo de simetria, tudo bem? Então o nosso eixo de simetria, ele vai dividir a tua parábola bem ao meio, né? Exatamente lá passando pelo vértice, tá? Então passa pelo foco e pelo vértice. Ela vai dividir exatamente no meio da tua parábola, tudo bem? E no caso aqui nós temos também lá o nosso 2P, nosso 2Pzinho, né? Que a gente chama de parâmetro da parábola, tá? Então parâmetro da parábola, tudo bem? Então quando nós estivermos resolvendo bastante exercícios, eu vou detalhar mais o que que é esse P, o que que é o vértice, o que que é o foco, tá bom? E lembrando, né, que o nosso Pzinho, tá? O nosso P, ele sempre vai ser maior que zero. Outro detalhe importante, pessoal, vamos falar sobre a nossa excentricidade. Excentricidade. O que que é a nossa excentricidade? A excentricidade é quando a tua parábola ela é fechada ou aberta, né? Por exemplo, você tem uma curva, né, uma parábola, uma função do segundo grau, e aí ela pode ser muito fechada ou muito aberta. Então isso a gente chama de excentricidade. Como é que a gente calcula a nossa excentricidade? A excentricidade você calcula da seguinte forma, né? É a razão, tá? A excentricidade aqui vai ser a razão, ou a divisão, do foco ao vértice, tá? Esse tamanho aqui, ó, do foco ao vértice, e esse tamanho aqui, ó, do vértice à reta diretriz, tá bom? Então, ou seja, quando eu dividir P dividido por P, isso vai dar exatamente 1. Então, a excentricidade de uma parábola é sempre igual a 1, tá? Então, note aí, né? Então, a excentricidade de uma parábola, parábola é sempre igual a 1. Tudo bem? Então, isso aqui pode ser uma opção, né? Um exercício aí que pode cair no teu vestibular, tá bom? Então, note aí e a gente vai passar agora para a nossa próxima aula, que a gente vai definir, né? Os tipos de parábolas, né? Nós temos, por exemplo, concavidade para cima, concavidade para baixo, concavidade para a direita e concavidade para a esquerda. Então, nós temos 4 situações para nós analisarmos, tá bom? Então, fica aí a nossa próxima aula, aguardo você.